Louvado seja Deus. Essa noite nós convidamos um amigo, pastor Paulo Della Vega, pastor da Primeira Igreja Batista no Retiro, não é isso? Para estar conosco aqui compartilhando a palavra de Deus. Sua esposa Rosângela também está conosco, seja bem-vinda. Uma alegria ter o nosso irmão aqui. Pastor Paulo vai nos abençoar essa noite com a palavra do Senhor. A gente já está desenvolvendo aí uma amizade há algum tempo, já estive lá também pregando no Encontro de Casais. Vem, pastor Paulo, nos abençoar. Uma alegria receber nosso irmão. Boa noite, irmãos. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Eu logo me encontro aqui, só um minuto. Eu sou casado com uma das mais belas moças desse Rio de Janeiro, né? Fique em pé, por gentileza, minha gata. Dá uma olhada para trás. Eu não tenho razão? É muito linda, né? Pode sentar, querida. Na verdade, ela diz que a vinda dela para a minha vida foi um livramento, né? Eu namorava uma menina também muito bonita em Barão de Taquara, há 38 anos atrás. E ela chegou quietinha e foi conquistando, veio devagarzinho. E os anos se passaram, claro que casei com ela. E você precisa olhar a minha ex-namorada agora. Meu Deus, foi um livramento, né? Foi um livramento. Eu gostaria de dizer da minha alegria em estar aqui nessa noite com o pastor Maurício, a sua igreja. Pastor Maurício, nós conhecemos ano passado. Minha esposa, Rosângela, ela é ministra de casais em nossa igreja. E ela, por indicação do pastor Paulo Roberto Rumbelspejo, eu vim do Carmo. Meu Deus, né? É o pastor Paulo. Indicou o pastor Maurício, nós o convidamos para que ele fosse o preletor num dos dias daquele encontro. Nunca mais faço isso, pode ter certeza. Porque ele foi embora e o pessoal todo dia pergunta: e o pastor Maurício? E o pastor Maurício? Eu não dou o endereço da igreja dele. Mas é excelente, homem de Deus. Eu fico feliz em conhecer o pastor Maurício, a sua esposa também. E o pastor Paulo também nos trouxe aqui há 1 ano e meio, é isso? Quando éramos mais jovens, você me ajudava a lembrar. Agora está ficando complicado. Há 1 ano e meio, mais ou menos, ele nos trouxe ao Casados para Sempre. Começamos aqui com o Roberto. Onde está o Roberto? O Roberto está presente, não? Peguei no flagra, né? O diácono que não vem à igreja. Muito bem. Então, conhecemos o Roberto e não deu para a gente continuar juntos, né? Mudamos a data e então passamos a conhecer o Carlos e a Silvana. Eu estou até com medo de perguntar se eles estão aí. Estão aqui pertinho, né? Quando vocês precisarem de um cheque especial, conhece a agência mesmo, Silvana? Banco do Brasil, né? Silvana está aqui. Além da Silvana, eu vi o Michael lá atrás e a Gabi. É Gabi? Graças a Deus, eu estou com a memória boa. Fica em pé, Michael. E Gabi, você não vai ficar em pé acompanhando o marido? Muito bem. Eles fizeram parte da nossa turma lá. Sejam muito bem-vindos, que bom ver vocês. Eu já perguntei por vocês hoje, é muito bom vê-los. Já definiram a igreja que vocês estavam procurando no ano passado? Já? Muito bem. Domingo não tem almoço. Hélio, cadê o Hélio? Hélio? Muito bem. Você está perdido então domingo, Hélio. Viu? Homem para comer é o Hélio. Que coisa abençoada. O Hélio e a Ana, né? Eu estou bom de memória. Muito bom, muito bom. E a Paula e o Léo? Não estão aqui? Não, né? Ok. Tem mais alguém que fez um encontro com a gente? Não. Meu Deus. Eu não vou esquecer. Selma, fique em pé, por favor. Brandão e a família. Hoje disseram para mim assim: Paulo, você está famoso lá na igreja do pastor Maurício. Eu disse: que bom, né? Mas por que razão? Ele falou: porque foi um grupo lá, foi uma família lá para ver se encontrava você. E foi uma senhora lá, uma morena bonita, com os cabelos brancos. Que coisa linda aquela. Eu falei: pastor Paulo, você tem razão, né? Puxa vida, Brandão, Selma,
O seu filho é o Lucas e Ana Clara, né? Clara. Muito bom. Puxa vida, pertinho da casa de vocês vão lá para Tijuca andando, Rio de Janeiro perigoso, tão pertinho. Que bom ver vocês, eu fico muito feliz. Vamos ficar todos em pé agora, irmãos? Abram suas Bíblias lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7. Eu esqueci alguém do encontro de casais? Não, né? Do nosso Casados para Sempre? Não, acho que não esqueci. Filipenses 4, verso de número 7. O que diz ali, todos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. De novo, vamos lá? E a paz... Amém? Feche os seus olhos. Senhor, traz ao nosso entendimento, ao nosso coração, a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Pode sentar-se. Um tempo já se passou. Eu hoje tenho 57 anos e quando cheguei ao Seminário Batista Teológico do Sul do Brasil, em 1981, eu era um apaixonado pela palavra de Deus. E recém-convertido, tinha 2 anos de conversão, namorando a Rosângela também, e fui para o Seminário do Sul. Na época era o seminário que chamava mais atenção, meu pastor era o reitor do seminário, pastor Davi Malta Nascimento, e eu fui até o seminário e comecei a estudar. Apaixonado por evangelismo que você nem imagina, era um negócio sério. E lá numa daquelas noites, com o pastor João Falcão Sobrinho, morreu recentemente, o pastor João, eu aprendi sobre evangelismo. Falei, caramba, que coisa boa. Vou evangelizar. Aula de evangelismo, uma coisa tremenda. Ele deu técnica de abordagem para evangelização. Eu disse, aprendi. E nessa técnica toda, uma delas dizia o seguinte: você chega no centro da cidade, um elevador bem alto, entra no elevador, olha para o ascensorista e pergunta para ele o seguinte: a sua última viagem será para cima ou para baixo? O que ele vai dizer como bom ascensorista? A minha última viagem será para baixo. Então, você diz para ele, a minha última será para cima, ao lado do meu Rei Jesus. Rapaz, eu fiquei entusiasmado, eu falei, vou arrebentar com esse negócio. É aí, vou lá, vou firme. Bom, meu prédio não tem ascensorista. E se tivesse também, seria difícil pela hora. Mas ainda sobrou um espaço para uma outra técnica de abordagem. A gente passa por alguém na rua e você pergunta, escuta, que horas tem? E ele vai dizer, são 10 horas. E você olha para ele e diz, então é uma boa hora. Como todo carioca é curioso, né? Uma boa hora para quê? Para você parar e pensar que tem um Deus que ama você. E vai embora. Deixa ele com aquele troço na cabeça. Eu falei, verdade, deixa que Deus faz o resto, não insiste muito não, vai embora. Rapaz, eu fiz isso. Cheguei lá em Jacarepaguá, Rua Barão, hoje é sinônimo de faixa de Gaza. Cândido Benício, se passar para o lado direito indo para Taquara, irmão, cuidado com a sua vida, que ali é perigosíssimo. Para o lado direito é mais perigoso ainda, porque mora a minha sogra naquele pedaço. Eu digo, Deus, entrar aqui é tão perigoso quanto o lado de lá, mas a gente vai insistindo. Eu amo tanto minha esposa que a sogra que eu mais gosto é a dela, né, querida? Rapaz, aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Porque eu não tenho ninguém para evangelizar, mas já sei da ideia. Eu vou caminhando, quando cheguei na Rua Barão, hoje já está diferente. Depois de um período cortaram toda a vegetação, todas as árvores, mas naquela época ainda não. Então, quando você olhava para a Rua Barão assim, para enxergar alguma coisa era difícil, porque as árvores cobriam toda a vegetação, os postes estavam acima, então não dava para enxergar bem o negócio, estava difícil. E eu falei, Deus, e agora ninguém para evangelizar? E quando eu
Me alegrei que eu olhei para trás e vi um rapaz cheio de bolsa, tadinho. Mais ou menos assim, um senhor já, com as bolsas de casa-sendas na mão naquela época. E foi naquela época que o pessoal lançou aquele reloginho que se apertava assim, aí ele acendia, né? Outro troço fantástico, né? Aí eu falei, esse aí chegou, é a vítima que eu procurava, né? Quando ele chegou perto, impostei voz, seminarista, gente muito nova, né? Que horas tem? E ele disse, meia-noite. E eu falei, amigo, é uma boa hora. Rapaz, qual é seu nome? Rafael. Eu nunca vi um sujeito correr tanto na minha vida. Rapaz, que horas tem? Ele largou as bolsas. Aí, Rafael. A Rua Barão era pequena para o cara. Ele se mandou num desespero. Eu falei, ei! Cada vez que eu gritava, ele corria mais ainda. Eu falei, vai embora. Já era. Não deu tempo de falar mais nada. Mas traguei o negócio. E eu fiquei 21 anos tentando falar isso para o pastor João Falcão Sobrinho. Ele morreu e não deu tempo. Eu queria culpar alguém, mas era o João Falcão Sobrinho. Olha só, vamos parar com esse monte de coisa, mas deixa eu dizer o seguinte. Nas igrejas, a gente tem um entendimento, às vezes, muito lento sobre alguns textos. Quando eu olho Paulo falando aos irmãos da igreja aos filipenses da igreja de Filipe, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu fiquei um tempão olhando para esse texto, tentando entender o que é exceder todo entendimento. E eu fui falando com Deus sobre essa questão, e eu cheguei a uma conclusão seguinte. Quando você olha nas igrejas, todo mundo aqui tem um desejo de andar em paz. Não é isso? O coração da gente precisa estar em paz. Mas quando eu olho para esse texto e olho para o que Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A gente pega um gancho na paz que o mundo oferece. E quando eu olho para o texto, vejo que a paz que excede todo o entendimento, ela está acima da visão do homem comum. E quando eu olho dentro das igrejas, a nossa igreja lá é um pouquinho menor que a sua, talvez umas 3 vezes menor que a sua, mas é um pouquinho só menor que a sua. Eu vejo que tem muita gente ali que entra ano e sai ano, mês após mês, e eles vivem uma vida atribulada o tempo inteiro. É como que a história de um rapaz que... Me contaram esse negócio outro dia, eu não sei mais quem foi, mas que alguém fez um cruzeiro por aí, e lá no meio daquele cruzeiro, ele ficou duro de saber que não tinha dinheiro, então ele passou a comer biscoito, passou a comer pão, passou a comer no camarim, lá no camarote dele, perdão, e só quando ele chegou no destino, é que ele percebeu que o cruzeiro, tudo ali já estava pago, já estava de graça para ele. Ele poderia almoçar, jantar quantas vezes quisesse, mas ele, com medo de perguntar, não pôde usufruir de tudo aquilo que era dele. E eu percebo que o povo de Deus, por falta de entendimento, de conhecimento da própria palavra de Deus, vive à margem daquilo que Deus preparou para seu próprio povo. Então eu tenho muito mais direitos do que eu entendo que tenho, de fato. Então eu vivo com muito menos do que aquilo que Deus preparou para mim. Eu tenho direitos e não busco esses direitos. E tenho um entendimento errado acerca deles. A paz que excede todo entendimento, ela está arraigada, ela tem 2 fundamentos. O primeiro deles é o seguinte: vamos pegar a depressão de 1929, século passado, Estados Unidos. Os grandes empresários daquele país, industriais, muita gente cheia do dinheiro, donos de quase a metade daquele país, muitos dormiram bilionários e acordaram devendo muito dinheiro, empobrecidos.
Quantos foram os que se atiraram do Empire State, inclusive, e outros prédios, tirando sua própria vida porque já não conseguiam mais caminhar com o peso da dívida, estavam pobres agora. Então a paz que excede todo entendimento, pega a mão do irmão que está do lado. Um só, escolhe um só. Eu prometo que eu só vou fazer isso hoje. Diga assim para ele, escuta aqui coisa linda, fala para ele. Por favor, não minta. Não é isso não, eu que estou falando para você, não minta. Não minta. Se é coisa linda, diga que é. Se não é, faz assim. Dá só um sorriso para ele, né? Diga para ele assim, a paz que excede todo entendimento, ela não tem suas raízes, ela não se fundamenta no ter, mas no ser. Você está entendendo isso? Olha para mim agora. Olha para mim. A gente sobe morro e eu fiz isso uma ocasião. Eu vinha de Volta Redonda, quando cheguei no meio da estrada ali perto de Pinheiral, Arrozal, alguma coisa assim. Eu acho que é Pinheiral. Pinheiral, obrigado, irmão. Eu passei com um diácono da minha igreja que eu olhei assim no morro, tinha um barraco. E eu falei, rapaz, aquilo lá é uma igreja. Ele falou, que igreja? Eu falei, é assim, olha lá, vamos embora. Aí paramos o carro no meio da pista, subimos um morro assim, só tinha um barraco lá. Aí pedimos licença, para você ter uma ideia, o negócio era tão pequeno, tão apertadinho, não dá nem para ver. Aqui é o dobro disso aqui, né? Mais ou menos assim, e a metade. Então os bancos ficavam encostados num lado para alguém poder passar e ir lá para frente assim. E aí eu falei, meu Deus do céu, é aqui que vão ficar? Vamos, é. Tinha um sujeito com um reco-reco, acho que era reco-reco não, um bandolim, um negócio pequenininho assim que toca. Cavaquinho, né? Cavaquinho. E a menina lá cantando, com uma caixa de som e um microfone ligado, eu não sei no que, aquele negócio. Cantavam de uma maneira tão desafinada, que coisa complicada. E eu fiquei com um diácono lá, fizemos uma oferta, cantamos, e foi uma pessoa com a gente. Aquela pessoa entrou naquele lugar, entrou ali, e saiu de lá curada, completamente curada de umas manchas que ela tinha no corpo, e ela disse, olha só como é que eu estou. E as coceiras passou todo, e o poder de Deus, a graça de Deus caiu naquele lugar, atingiu o coração daquela pessoa, e ela saiu dali vitoriosa, abençoada. Então você olha para uma igrejinha daquela que não tem nada, mas tem a graça de Deus sobre aquela vida, sobre aquela igreja, que poder, que coisa excelente. Saímos dali, aquela experiência foi tranquila, foi uma bênção para a minha vida. E aí a gente começa a pensar que tem gente que acha que é feliz, abençoado, até porque tem, e não pelo que é. A graça que excede todo, a paz que excede todo entendimento, ela não se fundamenta no ter. Irmãos, o povo de Deus, quando eu cheguei naquele lugarzinho lá, voltando à igrejinha, aquele povo não tinha nada. Aquele povo tinha uma moringa, um filtro de barro. E quantas igrejas eu já passei, depois de um período de jejum e oração pela manhã e à tarde, agora vamos para um banquete que o Senhor preparou, era pão com manteiga. E a gente acha que a gente tem paz, por quê? Porque o cartão de crédito está em dia? Porque a gente não está devendo a Light? Porque ninguém vem bater na sua porta para cobrar nada de você? E quantos são aqueles que esbanjam? Na verdade, eu não ia falar isso agora, ia falar um pouquinho depois. Mas quanta gente acha que está em paz com Deus porque é dizimista e ofertante? Porque traz o melhor das suas ofertas? Porque tem para fazer? Irmão, quantos cristãos acham que o coração está em paz porque são bem empregados? Não é isso que a palavra de Deus ensina. Como é que você está, irmão? Querido, eu estou em paz. As contas estão em dia, a mulher está em casa, as crianças estudando, está tudo certinho. Não é isso que Jesus fala. A paz que excede todo entendimento, ela está acima do entendimento do homem comum, ela existe. Não porque ela se fundamenta ou se arraiga naquilo que você tem. É diferente disso.
E quantos crentes vivem desesperados, caem da fé? Esperei com paciência pelo Senhor, esperei com paciência no Senhor. Veio a luta, veio a tribulação, aí eles começam a bater em outras portas. Ah, pastor Maurício, a igreja não dá mais aqui porque eu estou aqui, estou apertado, estou passando uma vida difícil, então eu vou lá procurar o irmão do vaso, aquele que a gente sobe morro e desce morro e chega lá, ele ora, põe as mãos e abençoa, e a gente sai de lá com aquela oração poderosa. Amado, o que é isso? O que é isso? E o povo de Deus busca a paz, entendendo que aquilo que ele tem é o que traz paz ao coração. É isso, pastor Paulo? Não é não? Não é não? Você pega uma pessoa que hoje está numa vida atribulada, vamos lembrar uma coisa importante. Eu posso deixar você, pastor Maurício? Vamos lembrar uma coisa importante aqui. Quais são os poderes que Deus deu à igreja? Poder do testemunho. Amém? Você sabe o que é isso? Esse é um dos poderes. Poder do testemunho, o poder da oração, o poder da obediência, o poder da fé, o poder da ressurreição e por aí vai. Né? O poder do testemunho. Aquilo que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida também. Ele pode fazer isso. Quantas vezes a gente vê numa rua um crente que mora naquela casa, que mora naquela outra, que mora naquela de lá, e tem um ímpio do lado de cá, que diz assim, naquela casa de crente ali, ó, gritaria o dia inteiro. Aquele pessoal parece que não descansa. Aquele pessoal parece que está debaixo de uma luta muito grande, mas olha só, ficam todos desesperados. E aí o outro que a gente vê aqui no cantinho, que toda a rua conhece sobre a vida dele, passa uma luta, passa uma tribulação, passa por desemprego, passa por doença, passa por uma situação muito difícil, e o povo espera que ele blasfeme, que ele saia da presença de Deus. Esperei com paciência pelo Senhor, esperei com paciência no Senhor. Olha para quem está do lado e diga assim: Deus tem um tempo para te abençoar. Diga para ele. E isso é verdade. O tempo vem de Deus e a bênção vem de Deus. Há momentos em que Deus prepara você para receber a bênção, e há momentos que Deus prepara a bênção para você. E aí a gente olha alguém que passa numa tribulação grande, e o sujeito, depois de um certo tempo, o ímpio que mora do lado, procura e diz assim: vem cá, rapaz, a sua vida passou numa tribulação tão grande, mas o que houve que você continua desta forma? Sereno, equilibrado, não blasfema de Deus, todo dia pega a sua Bíblia, vai para a sua igreja, é um homem de oração e dá um testemunho poderoso. E ele vai dizer: é porque eu sei o Deus que cuida da minha vida. Eu confio em Deus. Então a paz que excede todo entendimento, no momento da tribulação, faz a diferença na sua vida, e o mundo vê isso. Mas você perdeu o emprego, você perdeu a casa, e aí a sua vida? Ele diz: olha, o bem maior que eu tenho não está nesse mundo, está no reino de Deus, que as igrejas pararam de pregar. Elas esqueceram o reino, e elas pregam sobre tudo, mas não pregam sobre o reino de Deus. O reino de Deus exige renúncia. Você quer ver uma coisa interessante sobre o reino de Deus? Vamos lá. Jesus, ele fala assim: ninguém põe vinho novo em odre velho, e ninguém põe remendo novo em pano ou vestes velhas. Por quê? Porque se puser o vinho num odre velho, a fermentação, Jesus falava daquilo que ele conhecia muito bem, vai destruir o odre, e ele vai se romper. E se você pega um vestido velho, fez um buraco, aí pega um pano novo e remenda, na primeira lavada aquele negócio enruga, e daqui a pouco destrói. Você sabe o que Jesus está falando para mim? Sabe o que é isso, Rafael? Ele está dizendo que a sua vida tem que ser nova, porque vai chegar na sua vida uma coisa chamada reino de Deus, e não cabe numa vida velha. Amém? Então tem de haver transformação na sua vida. E a gente fala sobre a paz que excede todo entendimento. Ela não tem um fundamento no ter. De outra sorte, o apóstolo Paulo seria o mais miserável de todos os homens, porque ele tinha postura, ele tinha uma história, ele tinha uma carreira, e reputou tudo isso como sendo o quê? Esterco para que pudesse ganhar o quê? A Cristo, o reino de Deus. Jesus fala sobre renúncia. Eu estou dizendo isso para você para poder entrar no sermão, ainda só apenas um pedacinho da nossa introdução. Então vamos lá. A paz que excede todo entendimento, ela tem um segundo fundamento, chama-se a graça de Deus. Vamos entender isso.
Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Eu vou ler só esse texto, depois eu gostaria que você em casa lesse Efésios, capítulo 2, de 1 a 22. Romanos, capítulo 5. Rapaz, onde está? Verso 2, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, olha o que diz o texto: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pastor Maurício com certeza trouxe para você uma palavra sobre o período, sobre as dispensações. O que é uma dispensação, irmão? É um período na história da humanidade que Deus separou, preparou um plano de resgate para o homem, se revelou a ele para que ele pudesse ser salvo. Então você tem o período da inocência. Eva fez aquela coisa terrível que você já sabe, né? E veio o pecado sobre todos os homens, e a morte passou a todos os homens. Depois veio o período do governo humano, depois veio o período da graça, chegamos até o período da lei, onde a lei foi escrita para que todos os homens, em obediência a esta lei, pudessem ser salvos. Como a lei estava enferma pelo pecado, veio Jesus. Aí o livro de Romanos vai dizer para você exatamente o seguinte: assim como que pela ofensa de um homem lá atrás, o pecado entrou no mundo e com ele a morte passou a todos os homens, pela obediência de Cristo Jesus, o pecado saiu do mundo. João olha para Jesus e ele diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nada disso é obra meritória. Eu não sou salvo porque eu tenho o maior dízimo na igreja. Eu não sou salvo porque eu sou filho do pastor. Eu não sou salvo porque eu tenho um bom emprego. Absolutamente não. E você vai enumerar tudo que você puder. Mas eu sou salvo pela graça de Deus. Você está entendendo isso? Então a paz que excede todo entendimento está firmada na graça de Deus, e é justamente o rompimento da inimizade que você tinha com Deus quando você vivia debaixo do pecado. A paz que excede todo entendimento não é a paz no nível humano, irmãos. A paz que excede todo entendimento, ela está na direção do reino de Deus. É Deus, é você e Deus. Então eu tenho a paz que excede todo entendimento, não porque eu tenho dinheiro, não porque ninguém me cobra, absolutamente nada disso, mas porque eu estou em paz com Deus. Por quê? Porque todo pecado foi perdoado. Quando você olha para Hebreus, ele vai dizer assim: porquanto eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Você está entendendo isso? A paz que excede todo entendimento tem fundamento na graça de Deus. Não é porque você conquistou, mas é porque Cristo Jesus conquistou para você. Para entender isso, irmão. Quando a gente tem a paz que excede todo entendimento, ela não se fundamenta no ter, mas no ser. Eu posso dizer que sou filho de Deus, que tenho sobre a minha vida os 4 pilares, que são os sustentáculos da ideia de salvação. Então eu sou nova criatura. Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova as coisas, eis. E tem muito crente andando com vida velha. Você está vendo isso? Não dá para colocar um remendo novo de coisas novas. O remendo e o odre novo são o reino de Deus. Eles não se coadunam, eles não se encaixam, eles não se combinam com a vida velha. Você precisa ser nova criatura, a sua vida tem que ser nova a partir de hoje. Eu vou falar sobre alguém que nasceu hoje e o comportamento dele. Quais são os 4 pilares que sustentam a ideia de salvação? Vamos lá. Regeneração. Diga comigo: regeneração. Justificação. Santificação e glorificação. Você quer que alguém explique para você o que é regeneração? O pastor Maurício vai te explicar. Ele é o papa na informática. O pastor Paulo conta isso para mim o tempo inteiro. É verdade.
Quando a gente zera o HD, o que acontece? HD zerado. Tem história nesse HD? Não, acabou. Se eu começar a perguntar, ele vai dizer que tem, aí tecnicamente vai me explicar. Mas a única coisa que eu consigo chegar perto da informática é essa frase. Na verdade, você precisa zerar, nascer de novo. Jesus fala para Nicodemos, necessário é o quê? Nascer de novo, Nicodemos. Nascer de novo para ter a paz que excede todo entendimento. É isso que muda. Você é alguém no reino de Deus, você é filho de Deus. Então não dá para conceber a ideia de um filho de Deus com o entendimento errado da palavra de Deus. Pastor, eu estou em paz porque eu tenho um carrão. Nada disso não, mas você pode estar andando a pé. Aliás, eu e o meu carro estamos a pé, os dois, né? Falei para a Rosane, deixa eu deixar ele bem longe aqui, que é para ninguém ver o meu carro lá. Mas olha só, tem muito crente achando que ser crente é comer o bem desta terra. Eu também acho, até que é bom mesmo, né? Mas daí, amado, a você achar que é só isso, a tua Bíblia não é a minha. Ao contrário disso. Paulo foi decapitado, Isaías cerrado ao meio, e Pedro, que falava muito, foi crucificado, e o que ele diz? Não mereço a honra de morrer como o meu Senhor. Aí um romano disse, então pendura ele de cabeça para baixo. Pronto, já está resolvido lá o problema dele. Você está entendendo isso? E a gente está buscando valores para esse mundo aqui. E a paz que excede todo entendimento, que tem seu fundamento na graça de Deus, ela vai dizer a mim e a você que nós temos de renunciar para termos uma vida que agrade a Deus. Eu quero partir para o finalzinho desta palavra. E aí você vai prometer para mim que em casa você vai pegar o livro de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10, e vai ler a história de Zaqueu. E aqui eu vou fazer menção apenas dos 3 pontos do sermão desta noite, e nós vamos encerrar este sermão. O que aconteceu com Zaqueu? Quem era Zaqueu? Publicano, rico, chefe dos cobradores de impostos, que tinha uma baixa estatura, essa é a história dele, e que ouviu dizer que Jesus passaria em determinado lugar. O que ele faz? Ele sai correndo. Quando ele vê que a multidão cercava um homem, ele sobe numa árvore e ele fica lá de cima olhando para ver quem era Jesus. E quando Jesus passa, para embaixo de Zaqueu, olha para ele e diz assim: Zaqueu, desce. Hoje me convém estar em tua casa. E eles vão para a casa de Zaqueu. E aí começa o bando de murmuradores, né? Todo mundo resmungando. Poxa, vem lá, vai entrar para comer com pecadores, olha só, quem é esse camarada? Eu pensava que ele era santo, né? Olha só, vai entrar com Zaqueu lá, e Zaqueu, eles tinham raiva de Zaqueu. Você imagina uma rua no centro de Jerusalém com 240 cobradores de impostos, 120 do lado direito e 120 do lado esquerdo, e um chefe daquela turma. Era Zaqueu. E ganhava era dinheiro, e era muito bom. Então o que acontece é que Zaqueu leva Jesus para casa, e imediatamente Zaqueu vai para Jesus e diz assim: Senhor, olha só, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Não é isso? E depois ele vai dizer assim: Senhor, aliás, se eu tenho defraudado alguém, sim, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou entregar para os pobres. Você está vendo o que Zaqueu fez? Então vamos lá, vamos os 3 pontinhos do sermão. Primeiro, diga comigo: a paz que excede todo entendimento. Aponta os nossos olhos, o nosso coração, na direção de Cristo Jesus, e por sua graça somos atraídos. Amém? Zaqueu, quando soube que Jesus passaria por ali, ele correu para ver quem era. Você sabe o que traz as pessoas hoje à igreja? O que atrai as pessoas? Desejo de ficarem ricas, desejo de serem curadas. Não é isso, pastor Maurício? Sou um homem de 40 anos, solteiro, vou numa igreja ver se arranjo uma namorada por lá. Dizem que as crentes são quietinhas, né?
Aí chega na igreja, olha, tem tudo atraindo todo mundo à igreja, menos Jesus. Agora você sabe por quê? Porque a igreja parou de pregar o reino de Deus. Porque a igreja para de falar o nome de Jesus ou usa apenas como um amuleto de sorte. Tantas igrejas, eu não digo essa daqui nem a minha, né? Mas há muitas por aí que atraem os homens pela necessidade, atraem pela curiosidade e não pela consciência de estarem perdidos. Mas sabe por que não? Porque a igreja não prega um evangelho de confronto. Paulo vai dizer lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, de 1 a 5, ele vai dizer: prega a palavra a tempo e fora de tempo, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque chegará um tempo em que os homens, tendo comichão nos ouvidos, eu acho que eu estou trocando aqui um pouco o texto, né? Mas para chegar onde eu preciso, eles procurarão para si mestres segundo o seu coração. Não se quer o confronto hoje nas igrejas, irmãos. Eu amo o pastor Maurício, mas se ele fizer uma cara feia por uma coisa que eu fiz de errado, eu vou embora. Porque a Nova Vida tem muitas por aí. Se você não quiser ir para a Nova Vida, vai para a Igreja Batista. Não tem problema nenhum. Esquece isso. Viu? A propósito, a gente tem que acabar com esse negócio de barreira denominacional. Amém, irmãos? Amém. Você concorda que não tem mais batista, não tem mais pentecostal? Não tem... Você concorda, amém? O povo de Deus? Amém. Amém, eu também concordo plenamente. Então, já que a gente concorda com isso, a partir de hoje seremos todos batistas. Viu, pastor Maurício? Esquece o negócio. Rapaz, para entender que tem muita gente buscando para si algo que enriqueça o coração, mas não querem a Jesus, não querem uma vida transformada. Você pega Jesus falando assim: olha, não cuideis que eu vim trazer paz. Olha aqui a contradição daquilo que eu estou pregando, né? Mas eu vim trazer o quê? Espada. Como é que é isso? Que história é essa? É muito simples. Espada é um instrumento de quê? De confronto, de guerra, de luta, né? Olha o que Jesus está ensinando para mim e para você. Pega uma melancia, pega um espadão e corta, o que você vê? O que está dentro. Quando a palavra de Deus entra no teu coração e entra no meu, Ele abre o coração e mostra você, para você mesmo, como você é. Porque Jesus mostra para mim que eu sou um pecador, que eu sou um miserável, que eu sou um adúltero, que eu sou mentiroso. E esse evangelho do confronto muita gente não quer. Eles querem saber que são legais, que são bem aceitos, assim como eles são, não precisa mudar, venha como está. Isso é mentira. Você tem de ser transformado para poder ter a paz que excede todo entendimento. E se ela excede todo entendimento, o mundo vai olhar para você e vai dizer assim: eu não entendo esse rapaz. Olha, eu não entendo porque, apesar de tanta luta, ele tem uma vida equilibrada. Ele é alguém que canta, ele é alguém que louva a Deus, o semblante dele não muda, eu não vejo ele abatido, não vejo se rastejando por aí, mas eu vejo, apesar de todas as lutas, esse rapaz crescendo com vitória atrás de vitória, e isso só pode ser o poder de Deus. Você está entendendo isso, irmão? A paz que excede todo entendimento. O homem comum não é capaz de mensurar isso. Ele precisa experimentar isso. Agora, Zaqueu, ele olha para Jesus e fala: caramba, eu quero conhecer esse aí. Eu quero saber quem é Zaqueu, quem é Jesus. E ele sobe na árvore para encontrar o mestre. Segundo ponto, diga comigo assim: a paz que excede todo entendimento, fundamentada na graça de Deus, que nos resgatou, é comportamental. Para com isso aí, chega de paz contemplativa, pastor Maurício. Estamos fazendo uma campanha, glória a Deus, vai dar tudo certo. Estamos fazendo uma outra campanha, glória a Deus, já está dando tudo certo. Estamos fazendo outra campanha, irmão, você está cooperando com a campanha? Estou em oração. Caramba, mas é só oração? Amém. Se não pudesse de outra forma, também. Não é isso? Mas tem muita gente que acha que ter paz, e a paz que excede todo entendimento, é ter uma vida contemplativa. Eu saio daqui, vou lá para a Pedra da Gávea, sento e fico olhando o Rio de Janeiro, eu estou em paz. Não é nada disso, amado. Ao contrário disso, vamos olhar na vida de Zaqueu. Que paz é essa? Primeiro, ela busca conserto. Você sabe o que é isso? Ter a paz que excede todo entendimento é ter uma busca diária de conserto com Deus. Aliás, eu tenho uma dúvida, Rafael, que é eterna. Conserto se escreve com C ou com S?
Se tu não sabe, pergunta a tua esposa, faz alguma coisa. Ajuda aí. Com S? É verdade. Estamos divididos. Por favor, votem os que entendem que concerto se escreve com S. Com S, levanta a mão, deixa eu ver. Muito bem. Agora, concerto com C, levanta a mão, deixa eu ver. Olha, não fique em crise não, calma. Não fique em crise, eu vou melhorar essa situação. O concerto com S, se eu tenho a paz que excede todo entendimento e eu busco ver quem é Jesus, ser transformado pela sua graça, há coisas na minha vida, existem coisas na minha vida que quem tem de consertar sou eu. É o concerto com S. É o concerto com S, eu vou escrever lá o que eu preciso consertar. Há coisas que eu tenho de consertar e há coisas que só Deus pode fazer na minha vida. Zaqueu, ele procura conserto com S também. O que ele faz? Olha aqui. Ele vai dizer, eu vou buscar isso depois, mas vamos lá, vamos falar sobre a paz, sobre o concerto com C. Né? O concerto com S é também a ideia de você entender que você está numa vida de pecado e você agora vai sair desta vida de pecado, eu vou consertar as coisas que eu preciso consertar. Você quer ver uma história chata? Eu tenho um pastor amigo chamado Cidinho. Existia um terreno imenso, muito grande, que o proprietário deste terreno colocou um muro no meio. De um lado ele deixou uma igreja construir a sua igreja e do outro ele continuou morando. E fez uma porta lá nos fundos. Alguns anos depois, a esposa do rapaz que morava do lado foi procurar o pastor. Meu amigo, pastor, eu preciso consertar. O que é conserto? Olha, eu tenho tido uma vida de erros e pecados com o pastor daquela igreja. Eu disse, mas e agora? Eu quero parar com isso. Porque eu conhecia Jesus que me liberta, eu não quero mais isso. Concerto com S. Também concerto com C. E ele disse, então tá bom, vamos lá conversar com o amigo. E ele foi lá, o Cidinho todo despojadão, sabe? Bermudão, sandália havaiana, boné. Seu pastor, precisava falar com o senhor. Sim, esse aqui é o pastor Cidinho. Pastor? E ele disse, sou. Mas por quê? Assim? Ele falou, não, eu posso ir em casa botar uma roupa, não tem problema. Eu falei, não, já que está assim, né, então fica, tá bom. Ela veio falar com o senhor aqui que ela está cansada de viver em pecado. Sim, mas qual é o pecado dela? É com o senhor mesmo. Meu Deus do céu, não fala isso. Não, vamos falar sim. Vamos resolver aqui, irmã, me perdoa. Aí eu te perdoo, mas agora tem que falar com meu marido. Não, que eu não vou falar com seu marido, não. Não, vamos lá. Foram lá e falaram com o marido. Agora vão falar com a esposa dele. Foram lá falar com a esposa dele. Você está pensando que isso é ruim? Isso é bom demais. Porque é o concerto com S. E aí, resolveram tudo, foram para a assembleia. Chegaram na assembleia da igreja. A igreja perdoa, o pastor perdoa, muito bem. Agora, diga uma coisa, quantos na igreja já sabiam? A igreja inteira levantou a mão, todo mundo sabia. Você sabe o que é isso? Ninguém conserta ninguém. Ninguém confronta ninguém com o pecado que tem, amado. Zaqueu, ele busca o conserto com C e o conserto com S. Você sabe qual é o conserto com C? É o conserto do pacto de santidade. Eu agora conhecia Jesus e eu vou andar na presença de Deus com santidade. Eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar a minha vida, eu serei transformado porque eu conheço, entrou no meu coração a paz que excede todo entendimento. Eu quero ter uma vida nova. Vai para Paulo que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quantos crentes chegam na igreja e continuam exatamente da mesma forma como eram no mundo? Não há concerto com C, não há concerto com S, não há pacto de santidade, mas continuam com a vida velha, irmãos. É com gente assim que nós temos feito os congressos, os momentos de louvor, que acham que na música vão conseguir a transformação. Não! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. É ela que transforma você, amado. Tem de ser assim, vida transformada, muda a tua história. Zaqueu mudou a dele. Agora entenda aqui, que a paz que excede todo entendimento, se ela é comportamental, não fica só no discurso, mas é proativa, busca conserto, ela busca demonstrar mudança também. Olha só,
o relato na Bíblia, o primeiro que eu vejo, de alguém que traz uma oferta no período da graça, voluntária e não espera ninguém pedir. Olha aqui. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Você está entendendo isso? Dia de oferta do quilo. O cesto da minha igreja é o mais vazio de todas as igrejas. Porque isso não pode ficar preso à ideia da lembrança dominical do pastor. Está chegando o dia, está chegando o dia. Vamos fazer um trabalho para melhorar a nossa condição. Vamos abrir uma outra frente, botar o estacionamento, abrir lá um trabalho para abrigar outros programas da igreja. E a gente fica sempre esperando que o outro faça. Quando eu sou transformado pela graça de Deus, o pastor não precisa chegar aqui, tentar usar palavras para atingir o meu coração e o seu coração. Não. Mas a oferta que Zaqueu fez foi voluntária. Jesus disse: eu vou abençoar os pobres. Você quer uma promessa para a sua vida? Você quer abençoar os pobres? Vai olhar no Salmo 41. O que o Senhor fala para você sobre a vida daquele que abençoa o pobre. Bem-aventurado é aquele que olha para o pobre, aquele que abençoa o pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Ele não ficará no leito de enfermidade. Olha quanta promessa abençoada. Pega lá, anota aí. Salmo 41, lê em casa isso. Quero terminar a palavra desta noite dizendo que a paz que excede todo entendimento, ela é comportamental. Ela não fica no discurso. Zaqueu busca conserto com C. Ele agora demonstra que mudou o coração. E ele agora busca um outro conserto. E eu quero encerrar aqui a palavra desta noite. Olhem para mim. Lembra daquela história de 2 Reis? Do ferro do machado que caiu dentro da água? E aí o rapaz diz assim: pai meu, Eliseu, me ajude aqui porque o ferro do machado caiu na água. E ele diz: aonde caiu? Caiu aqui. Aí ele quebra um pau, a madeira joga ali, o ferro flutua, ele vai lá e pega. Qual era a motivação daquele rapaz? Além de estar perdendo uma tecnologia de ponta para poder cortar lenha, ele ainda diz assim: era emprestado. Era emprestado. Você sabe o que significa isso? Ele não queria gerar prejuízo para a vida de ninguém. Zaqueu diz assim: não, olha só, eu vou consertar esse negócio. Se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Tem muita gente que pega o gancho naquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas que eu fiz de errado, olha só, aquilo que eu pedi emprestado e não devolvi, aquilo que eu fiz, né, tirando de alguém, roubei, furtei, seja lá o que for, deixa para lá que é coisa do homem velho. Não. Olha para quem está do lado, diga de novo assim: coisa linda, fala para ele de novo. Você tem que aprender a fazer o caminho de volta. Isso, amém? Você errou, volta lá e conserta. Volta e conserta. Eu queria só uma parte para dizer que tem muito marido aqui que é machão, né? Cabra macho, ali zangadão. Sai de manhã, a esposa parece uma escrava dentro de casa, passa o dia inteiro, a pobrezinha lá, lavando, passando, fazendo a comidinha, esperando ele voltar. Ele chega e diz: e aí, consertou ou não? Né? Ainda é grosso com ela. Rapaz, se arrepende disso. Eu estou falando só para os maridos agora. Arrependa-se disso. Você tem uma joia preciosa aí do seu lado. Cultiva isso, abençoa essa mulher com a sua vida. Ela busca proteção em você. Amém? Seja gentil com ela, seja um marido apaixonado com ela. É só uma partezinha para a gente encerrar. Vou pedir a você que se coloque em pé. Preste atenção na última palavra desta noite. A paz que excede todo entendimento, fundamentada na graça de Deus, que nos resgatou, gera em nós, preste atenção nisso, a certeza de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E assim, podemos ter a certeza da vitória sobre a morte. Você sabe o que é isso? Jesus trouxe para você uma coisa chamada vida. E tem muita gente
vivendo com aparência de vida. Não. Você pode viver com o melhor de Deus para você neste tempo, mas você precisa ser transformado pelo poder e pela graça de Deus. E agora, não é o pastor Maurício, não é o pastor Paulo, mas agora é você e Deus só. Eu vou fazer uma oração. Eu quero orar. Se você entender que deve orar, ore comigo, silenciosamente. E depois da oração, eu vou chamar você para vir aqui à frente. Eu quero ficar aqui com você e eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Curve a sua cabeça. Senhor, eu recebi uma palavra nesta noite e quero experimentá-la. Senhor, eu preciso ter a paz que excede todo entendimento, porque sei que mesmo apesar das lutas, como diz a última parte desse sermão, eu serei um vencedor. Senhor, agora olhando para a Tua palavra, lá para o livro de Hebreus, que diz, não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns, e eu tenho estado longe do Senhor. Mas também a Tua palavra diz, se voluntariamente eu continuar no pecado, depois de ter tido conhecimento da verdade, já não há mais esperança, expiação pelo pecado, mas sim um certo ardor de fogo que há de devorar os adversários. Senhor, a Tua palavra fala sobre uma vida de santidade, sobre uma vida de conserto, e eu quero consertar esta noite. E eu sei que Jesus passou aqui nesta noite como passou naquela tarde, naquele dia, com Zaqueu. E eu não quero perder esta oportunidade. E eu quero pedir, Senhor, transforma a minha vida. Eu quero pedir, Senhor, faz de mim uma nova criatura. Faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Faz de mim, Senhor, uma pessoa renovada e cheia do Teu Espírito Santo. Então, nesta noite, eu deixo para trás todos os meus pecados, todos os meus erros, porque quero começar uma nova caminhada. Eu quero ser no Teu reino alguém útil, alguém de valor. Eu quero ser nesta igreja um obreiro fiel, uma obreira fiel. Eu quero ser nesta noite alguém e que saindo da igreja as pessoas digam, aquela pessoa resplandece uma vida que eu gostaria de ter. Senhor, eu quero que a minha vida seja um testemunho. Mas também peço ao Senhor que assim como entrando na minha vida, torne tudo novo. Vá lá na minha casa, Senhor, e transforma também a minha família. Senhor, cuida da minha casa. Senhor, cuida da minha vida em nome de Jesus. Amém.